Olá, Ares, seja bem-vindo, bem-vinda. Essa é uma leitura temporal. Boa sorte. Sim, desde o começo da leitura, assim que eu comecei a gravar, eu senti uma frieza. Só que não é frieza no sentido de você ser uma pessoa ruim, é frieza no sentido estancamento emocional. Você tem uma sensação que você não consegue se desfazer de alguma carga emocional. Meio que você se percebe muito melancólico às vezes, por conta de alguma questão aqui do passado. E eu não tô falando de um passado recente, eu tô falando, pode ser sobre um passado recente, mas esse passado recente é só a ponta do iceberg. Tem todo um passado, acho que aqui até vidas passadas. E realmente a gente tá vendo o Netuno saindo de peixe, se eu não me engano, que fala sobre quebra de ilusões que a gente vem carregando desde 2011. Então aqui tem uma questão bem profunda em relação a isso. O ponto dessa mensagem, eu ia falar peixe de novo. O ponto dessa mensagem, Ares, é que eu tô vendo um ariano tentando seguir a vida normalmente. Não é que seja errado fazer isso, lógico que não. Mas no sentido personalidade, forma como você se comporta com os outros, troca com os outros, se expressa no sentido geral aqui, chakra laríngeo muito forte. Eu tô vendo você mascarando essa insatisfação emocional, meio que adaptando ali uma política da boa vizinhança, até porque tu considera que ninguém merece que você desconte nada nas pessoas e tudo mais, não é esse o ponto, né? Mas como que eu vou explicar isso? Uma energia bem sutil. Imagina que você tá em casa, num fim de semana, e você tá ali meio cabisbaixo por conta de um processo até que envolve alguma questão astrológica. Do nada você ficou meio pra baixo, assim. E aí você tem uma reunião. No dia seguinte, você tem um compromisso, você tem uma confraternização em família, você vai encontrar com alguém. Quando você encontra com essa pessoa, com esse compromisso, eu vejo você colocando uma máscara de não, ok, tá tudo certo, tá tudo sob controle. E isso dá uma sensação de vazio. É daí que vem esse estancamento emocional, porque eu vejo que se fosse de 0 a 10, né, uma barrinha de download, você chega no 80% no sentido processamento emocional, aqui com o julgamento com a eremita, mas quando tá perto de chegar no 100, você volta pro zero. Por quê? Porque você corta o processo de sanação emocional colocando essa máscara de tá tudo bem, de política de boa vizinhança. É como se você estivesse falando pro universo que você tá continuando sendo desonesto com você, que manter as aparências é prioridade do que sentir o que você está sentindo no momento. Então, basicamente, resumindo, você se desconecta do teu processo e fica na ilusão de que você está melhorando. Porque você teve um feedback bom, de uma interação com alguém, de alguma reunião, de alguma questão, mas você não sente conexão emocional, porque você não concluiu alguma... Você não aprofundou o suficiente alguma dor, tá? Existe um propósito em você se permitir sentir a dor, não é masoquismo. Do outro lado da dor, que quando a gente sofre muito é porque tem muito apego ao ego, não tô criticando também. É um processo como qualquer outro, mas do outro lado da dor existe a clareza, com esse Ás de Espadas. E quando você tá prestes a ter essa clareza, você corta o processo priorizando a forma como você vai ser percebido. Eu não vejo que isso aqui é uma coisa consciente, é algo que você talvez até agora não tenha percebido, mas que tá saindo aqui à luz, ó, com 4 de espadas. Já tem bastante tempo isso aqui, eu diria anos, muitos anos. É por isso que você não consegue ficar muito tempo bem, né? Não tem constância o teu bem-estar. Sempre aparece alguma coisa que meio que te joga no fundo do poço. Tô ouvindo isso? Você pode ter se achado uma pessoa, eu tenho algum defeito, eu sou uma pessoa depressiva por natureza, melancólica. Acho que não, aqui não. Eu sinto que
esse mês de dezembro tá pedindo que você aprofunde até alguma questão que aconteceu em 2024 que você ainda não sentiu por completo. Tá pedindo que você use esse mês de dezembro para aprofundar essa dor, se permitir ser um canal dela, porque ela tem algo a te dizer. E se você continua mascarando ela, dando essa falsa percepção ao teu ego de que isso significa que você tá seguindo em frente, só porque você não tá sentindo mais nada, ela vai continuar ressurgindo até que você sinta ela por completo. Porque por mais que você pause a dor e não sinta mais nada, você também não sente a dor, mas também não sente o prazer, não sente o desfrute da vida, aqui com esse 9 de ouros, 2 de ouros invertido, 7 de espadas, assim. E digo mais, se você se permite ficar muito tempo nessa distração de máscaras e, enfim, tá tudo bem, você pode acabar atraindo situações que você já aprendeu, que você já passou muitas vezes. Ciclos kármicos podem chegar a se repetir, principalmente na área de relacionamentos, porque você acaba atraindo relações que vão se acostumar e gostar dessa versão armada sua e não de quem você realmente é. Muito porque você não se permitiu passar por uma mágoa, entender uma dor o suficiente para que depois que ela passasse você conseguisse enxergar com clareza quem você realmente é, além do apego, além da dor. Porque aqui eu vejo um ariano que tá há muitos anos se identificando com uma dor, com um sofrimento. E não é invalidando algo que aconteceu com você aqui muito forte em 2024, tá? Não é invalidando. Mas é que precisa passar por um processo de luto que eu entendo porque vocês não se permitiram sentir tudo isso de uma vez. Eu sinto que para muitos com a carta da lua pode ter sido um desencarne, uma questão bem pesada que mexeu muito com você. Então, né, não dá pra sentir tudo ao mesmo tempo, não é assim que funciona, né? A gente chega aqui na leitura, olha, se vira. Não, tem processos, cada pessoa tem o seu tempo. Mas se você chegou até aqui, eu acredito fielmente, não só acredito como tô vendo que é, se você chegou até aqui, é porque já é momento de você sentir isso. O universo já tá preparando um espaço energético, um espaço geográfico, pessoas que vão te permitir, que vão te ver, vão te validar no seu processo. Eu sinto que você não tinha isso antes, mas ó, Ás de Ouro, sim. Você não tinha essa oportunidade antes com a carruagem invertida e o 9 de espadas. Parece que você teve que reprimir muita coisa pra continuar indo. Origá, se eu fosse focar na dor, eu não ia conseguir seguir minha vida, não ia conseguir trabalhar, não ia conseguir viver, né? E aqui eu vejo que é uma janela energética muito boa que você tá tendo pra começar o 2026 com o pé direito, hein, Áries? Sem ressentimento, sem mágoa, com a energia limpa. Mas, de novo, é preciso que você confie que você não tá doida, que isso realmente tá acontecendo. Eu vejo que é uma coisa energética. As formas que isso pode estar se manifestando no físico, ainda assim é bem sutil. Eu vejo que tô ouvindo febre para alguns, vírus, enfermidades assim mais mínimas, dor de garganta, uma coisa assim, fobia social, tá muito antissocial esse mês, não tá muito de conversinha. Em outro lado, aqui também vejo um ariano que pode estar indo muito pra festas, só que mais pra fugir de alguma questão emocional do que realmente pra curtir e festejar, de fato. Perda de apetite. Nossa, muito forte perda de apetite aqui. Ou então, tô ouvindo congestão nasal. Tem alguém gripado aqui, certeza. Ou então Nossa, tô ouvindo várias coisas. Insatisfação, indigestão. Nada tá bom, sabe? Você acorda meio encrencado com a vida, fica reclamando, aí chega umas 5, 6 horas da noite e você se dá conta de que, meu Deus, eu tava totalmente frustrado por 0 motivos. Não é 0 motivos, é que vai acumulando e chega uma hora que a mente até apaga pra ti. Apaga, assim, no sentido de tirar do seu consciente pra que você tenha espaço pra viver a vida do presente, né? Mas fica ali rodando no subconsciente o que não foi resolvido, o que não foi sentido. E aí a gente não entende e a gente começa a usar o nosso ego pra
confirmar crenças negativas. Não é porque eu tenho um defeito, não é porque nada dá certo pra mim, não. Tem coisas ali rodando no subconsciente que a gente não tá vendo. E, incrivelmente, essa carta do Ás de Espadas é uma escada em rodinha, né? Tá rodando. Muitos pensamentos intrusivos, Áries, e eu sinto uma sensação aqui muito forte no dia de Escorpião de achar que quanto mais eu penso em algo, mais perto eu tô da solução. Isso aqui é uma espiral sem fim. E aí você fica frustrado porque parece que você se conecta com uma linha de energia, uma linha de pensamento que faz todo sentido. Quando você tenta aprofundar nela, você já esquece, você já não consegue mais as respostas, e aí fica aquele caos mental, né? Porque aqui a solução não vai ser você achar uma lógica nas coisas, nesse momento não. A solução vai ser você identificar o que você está sentindo e se permitir ser um canal para essa energia. O que os meus sentires, não no sentido só emoções também, mas no sentido físico mesmo. O que as sensações do meu corpo estão me dando de resposta óbvia, pé no chão. Não o que eu acho que é, o que eu acho que deveria ter sido, o que eu acho que é ideal, bom, certo. Não. O que é no momento. E como que eu posso trabalhar com isso para me sentir melhor no meu corpo, mais harmônico. Tem uma energia muito interessante que você está desenvolvendo, Áries, que você vai levar pro ano de 2026 inteiro. Nossa, muito interessante essa canalização. Amei. É interessante como a energia tá indo numa escadinha, né? Tá crescendo. Tem uma coisa aqui de você conseguir separar a alma, não sei se eu não sei se eu gostaria de usar esses termos, mas vamos ver. De você conseguir separar uma frequência de alma e uma frequência do ego. Vamos supor que num dia específico você tá mais irritadiço, você entende que aquilo é uma purga emocional, de questões do passado que estão ressurgindo. E é como se lá no fundinho você conseguisse se conectar com uma versão sua de mais alta vibração, que não tá conseguindo emanar no físico, manifestar no físico, porque tem essa água parada, tem essa densidade emocional que não foi sentida. Então dá uma agonia, uma frustração, que é o que causa esses pensamentos intrusivos, porque você vê que você tem um potencial grandíssimo, você vê que você pode ser uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais de bem com a vida, mas ao mesmo tempo tem aquela questão emocional que parece que tá grudada no seu corpo, uma coisa assim, estranha. E isso é muito bom saber disso, porque você entende que você não é a sua dor, você não é o seu sofrimento, você não é os seus pensamentos, você não se define pelo aquilo que aconteceu de ruim com você, você não mereceu, tá? Existe uma versão sua esperando você passar por esse processo no seu tempo para ela surgir, para ela emanar. Olha essa carta do mundo, como tem uma moça super liberta, né? Tem uma coisa de do outro lado, né? Do outro lado dessa energia existe muita paz, existe muita conexão. Eu tô vendo a Ariana que teve uma crise de choro, por exemplo, uma catarse emocional. Chorou muito, aí depois ficou meio, ué, por que eu fiz toda essa tempestade no copo d'água? Era só isso. Aí meio que deu uma bloqueada, você ficou meio apático, tipo, nossa, por que eu tava levando isso tão a sério? E aí pode ser que alguns tenham esse comportamento de ficar se apedrejando, né? Nossa, que vergonha de mim mesmo, eu sempre exagero as coisas, sou dramático. Mas não, você conseguiu essa clareza, essa limpeza energética justamente porque você se permitiu colocar pra fora, tá? Então você vai ficar meio se estranhando, sabe? Ué, mas eu tava super mal, agora eu tô bem do nada. Parece uma coisa de ir da água pro vinho mesmo, de pular de uma linha do tempo pra outra. Exatamente. Porque você se permitiu purgar um apego emocional. Você se permitiu sentir o que você tava ali empurrando com a barriga. E aí passou. Vai ser uma coisa meio bizarra, assim. Meio rápida, né? Num dia, de manhã eu tô chorando, de noite eu tô fazendo as coisas e vice-versa. Uma hora eu tô aqui dando risada, outra hora eu tô cabisbaixo. Isso vai durar até comecinho de janeiro pra vocês. Alguém aqui tem alguma coisa em leão? Ou se relacionou com alguém de leão?
Comecei a ouvir aquela música do Legião Urbana, Índios. Como a mais bela tribo dos mais belos índios, não ser atacado por ser inocente. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda, assim pude trazer você de volta pra mim. Tem uma conexão complicada aqui, hein, Áries? Ó, 10 de espadas, a torre, a justiça. Vamos lá. Eu adoro essas energias mais profundas. O que eles precisam saber disso? Tem uma coisa assim meio paradoxal na conexão que você tem com essa pessoa. Eu falo tem, não necessariamente ela precisa estar na tua realidade física, mas por algum motivo você precisa fazer as pazes com essa energia que tá te rodeando ainda, tá? Nem tudo precisa ser um projeto estruturado, um casamento, um namoro. Tem um propósito kármico também. Quando você se afasta dessa pessoa, vocês se afastam, tem uma saudade que ela chega a ser animalesca, né? Você sente muita falta, muita tristeza. A pessoa também, tá? Aqui é uma energia espelhada. Quando vocês estão juntos, vem aquela apatia que você sente quando você se permite purgar uma dor emocional. E aí parece que não valeu de nada, porque agora eu tô super de boa, né? Aquilo que a gente falou. Tem uma coisa assim de ânsia de ter e o tédio de possuir nessa relação. E eu sinto que quando você estava em contato com essa pessoa, você entrou em contato com ela daquela energia de máscara. Não que você estivesse sendo falso com ela de propósito, mas você estava assim numa energia incongruente com você mesmo. Então, se você está com você mesmo, você vai estar com os outros, né? E aí tem aquela sensação, Origal, eu não consigo processar as minhas emoções no momento que eu tô com essa pessoa, que saiu num vídeo de vocês também esse ano. Quando eu tô sozinho, eu consigo. É uma coisa que me incomoda. Por quê? Porque quando você estava com a pessoa, você não estava se permitindo estar ali no teu corpo no presente momento, seguindo o que você estava sentindo, mas o que você achava que tinha que ser, né? Da forma como você tinha que agir. E aí, quando você se afastava dessa pessoa, ia pra sua casa, ia fazer suas coisas, tinha uma sensação de nostalgia melancólica, sabe? De não ter aproveitado tudo que você poderia ter vivido porque você não estava presente de corpo e alma, que a gente falou para Câncer na série de leituras anterior. E tem uma integração acontecendo nessa leitura com a Roda da Fortuna. Tem muitas coisas fazendo sentido, batendo para você. Até uma sensação de talvez, da forma como eu tô agora, eu reagiria diferente. Talvez, da forma como eu tô agora, eu nem sei se eu cogitaria entrar nessa relação, que antes pra mim era tudo na minha vida. Eu sinto que tem muitas dúvidas que vocês têm em relação a essa conexão, uma coisa meio lua mesmo, meio não tem muitas respostas. Quando vocês estavam com essa pessoa, ou quem está ainda, e eu não falo ainda num tom pejorativo, tá? Como se você não tivesse que estar, mas enfim, acho que deu pra entender. Você pode ter uma sensação de que quando essa pessoa tá na sua vida, você perde totalmente o foco das suas questões pessoais. Você fica numa codependência, naquela coisa de se importar muito com a validação dela. Se eu pudesse usar uma palavra pra definir, como se você ficasse meio bobo. Sabe aquela pessoa que ela fica deslumbrada? Nossa, eu não tô conseguindo explicar. Deixa eu pegar um exemplo. Meio que contando muito com a validação da pessoa. E isso te roubava muita energia, tinha uma espécie de vampirismo, porque você parava de focar no teu propósito, sair, não vou falar propósito no sentido meio Disney, mas sair do teu aterramento, do teu centro, pra tentar agradar essa pessoa, pra estar ali por ela, mas não de um lugar de autenticidade, de genuinidade, mas de um lugar de presunção. Eu sinto que você não percebia que fazia isso. De fazer o que essa pessoa gostava, ou que você achava que ela gostava. E você tá percebendo que talvez o que você achou aqui não foi o que realmente, não é o que realmente era. Ou pelo menos é o que eles estão falando aqui.
E aí, quando essa pessoa não retribuía isso pra você, tinha uma frustração, um ressentimento, essa pessoa não me valoriza. Mas que bom que essa pessoa não retribuiu, não foi recíproca, porque ela estaria sendo recíproca com uma versão sua que não é a tua versão mais alinhada para as coisas que você quer manifestar, para o que você sabe que merece. Então, que bom que essa pessoa não foi recíproca nesse caso, porque isso te ajudou a reconhecer que aquilo que você estava não é fingindo, mas acreditando que era, na verdade não era o que você realmente é, ou o que você realmente sente que é, mas sim o que você achava que a pessoa ia gostar. Então era prioridade o que a pessoa ia achar e não o que você sentia. E eu sinto que isso tá mudando e tá purgando até um ressentimento que você pode ter por essa pessoa, porque você entende que não era muito sobre ela, e sim uma questão sua. Tem muita autorresponsabilidade nessa leitura. Não tô tirando a responsabilidade da pessoa, no caso, que aqui tem uma carta do diabo também, da torre, mas eu sinto que de maneira geral é isso. Pro seu lado, né? Já que é você que está aqui assistindo. Eu sinto que isso alimentava o ego dessa pessoa, saber que você estaria disposto a sacrificar a sua essência para agradá-la ou agradá-lo. Uhum. 5 de ouros, amantes invertido. É o momento de você se reencontrar. De você perceber que acabou fazendo muita coisa pra manter alguém na sua vida, mas às custas da sua essência. E aí tem esse intervalo de tempo necessário de você entender quem você é com você mesmo e quem você vai ser na presença dos outros. E alguns deslizes também de perceber que, nossa, quando que eu tô saindo do meu centro pra agradar, quando que eu não tô, e voltar pra si. Você sempre pode voltar pra si, tá? Não se cobre tanto. O que a Ares está manifestando, por favor? A estrela. É aqui um processo que vai durar pelo menos uns 4 meses. Não digo de você sofrer e ficar chorando todo dia, não. Mas de você se reencontrar. Lógico que o reencontro com nós mesmos é algo eterno, mas no sentido de todo dia você se sentir um pouco mais próximo de quem você realmente é em essência, sentir bem no seu corpo. E se houve uma separação com alguém, saiba que você tomou a decisão certa. Não porque é uma pessoa ruim, é um monstro, é culpa da pessoa que minha vida não... Não. Mas porque de alguma forma a presença dessa pessoa na sua vida estimulava em você um karma. Meio que no piloto automático, é um algoritmo mesmo. É tipo você chegar numa nova cidade com um sotaque diferente. Se você ficar de 6 meses a 1 ano lá, é inevitável, você vai começar a pegar algumas palavras, algum jeitinho do sotaque, mesmo que você não tenha nascido lá. Você vai se misturando com a energia. Estar na presença dessa pessoa meio que te empurrava para uma dor do passado, só que ao invés de te ajudar a agir diferente para mudar o resultado, meio que ficava circulando. E aí você acabava nutrindo um ressentimento dessa pessoa que nem aconteceu no passado e te gerava mais raiva, mais frustração. E não é sobre a pessoa, que não é culpa da pessoa,
mas sim do que essa conexão estava tentando te mostrar. E para alguns pode ser que essa pessoa tenha finalizado o relacionamento. Por mais que você me fale, não, origami, mas você tá fazendo tudo por ela. Aí que tá. E por você? É um grupo específico aqui, não é pra todos. Mas nessa relação, se a pessoa for embora, é porque ela sentiu que você tava se abandonando. Principalmente se for uma mulher que foi embora. E essa mulher sentia um ressentimento que você estava construindo dentro de você. De você estar querendo agradar ela, mas mesmo não admitindo isso pra você mesmo, pra querer algo em troca. Meio que uma manipulação muito sutil. Se eu fizer tudo que eu acho que essa pessoa vai gostar, ela não vai ter opção de ir embora. E se ela quiser ir embora, não vai ter como me culpar. Porque eu fiz tudo. Mas o que é esse tudo? É o que eu acho que a pessoa vai gostar. Eu não pensei no outro, não considerei o outro. Pensei que considerei, mas considerei as vozes da minha cabeça. Entendeu? Isso não é uma crítica, tá? É uma abertura de consciência, não é pra todos. Muitos não vão gostar dessa mensagem, mas é o que é. Agora, se tiver invertido, independente se você for homem ou mulher, é que aqui tem forte energia feminina, do seu lado intuitiva, né? Se tiver invertido e você não conseguiu aceitar uma proposta muito boa de alguém, porque sentia alguma coisa na sua intuição que te falava não, por mais que no físico fosse perfeito, a tua intuição falava não, é porque você sentia que essa pessoa estava saindo do centro dela pra te agradar e que a longo prazo isso ia ser insustentável. Porque quando a gente sai do nosso centro pra agradar o outro, o negócio fica bem complicado, né? Na ilusão de que a gente vai conseguir amarrar o outro. Aí você faz aquilo que você acha que o outro vai gostar, mas não perguntou, não sentiu o outro, não se conectou com o outro. Eu faço o que tá no livrinho, na cartilha, mas eu não tive a conexão comigo mesma suficiente para que eu conseguisse, portanto, ter uma conexão com a intuição do outro também. Quando eu saio muito do meu centro para agradar o outro, eu não tô agradando o outro, tô agradando o que eu acho que o outro é. É muito importante eu ficar no meu centro de intuição, de harmonia, de paz interior, de conexão comigo mesmo, porque eu vou conseguir me conectar com o outro também. Eu só consigo me conectar com o outro no nível de consciência que eu me conecto comigo mesmo. Então aqui eu sinto que alguém sentiu isso em alguém. A pessoa tava fazendo tudo pra te agradar, mas quem é essa pessoa que ela tava agradando? O que ela achava, não o que você realmente é. E aí você sentiu que o negócio ia ficar feio, né? Ou já ficou pra alguns. No feio no sentido karma, no sentido má sorte, desarmonia, fechamento de caminhos, escassez, né? Então pode ter alguém que é super brava com você, não tá entendendo por que você não quis aqui. E você pode ter se sentido meio defeituoso, nossa, como que eu não consigo sentir o amor dessa pessoa? Não era amor. Simples assim. Não sinto que é algo que essa pessoa faz de propósito, a pessoa não entende que ela tá fazendo isso. É inconsciente. Mas não tem frequência de amor, não. Quais as próximas ações dessa pessoa? A torre, ó. Você pode estar sentindo um ataque energético de alguém. É dessa pessoa aqui. Inconformada, porque que você... Se for esse grupo, né? Pra quem é desse grupo. Inconformada que você não quis algo. Uma proposta muito bonita, muito... né? Acha que não faz... A pessoa não entende. Não, pra ela não faz sentido. Ela fez tudo. Ela deu tudo de si. Mas não era tudo da alma, era tudo do ego. Não, o ego não é ruim. Review o Imperador, que também pode representar o ego. O ego não é ruim, mas ele pode
ser ruim. Inclusive, para quem é uma relação ioiô, né, que já aconteceu de terminar e voltou, aí nesse retorno aconteceu esse BO todo, sempre quando você se afasta dessa pessoa, você sente que seus caminhos abrem. Quando você volta, você sente que você ficou obcecado de novo e codependente. É por conta dessa energia da pessoa te manipular, sem perceber. Fazer o que ela acha que você vai gostar, mas não o que você realmente precisa. Nossa, é bem densa essa energia. É alguém que tá sofrendo muito. Mas eu sinto que é necessário que ela aprenda a se conectar com ela mesma. Não ficar priorizando o outro nesse sentido, medo terrível de perder o ariano, por isso eu vou fazer qualquer coisa que tiver no meu alcance, inclusive me sacrificar, pra ele não ir embora. Só que aí eu fico com o ariano e não sei mais quem eu sou. Eu começo a projetar raiva, ódio no ariano porque é culpa dele. Que eu não sei, que eu me desconectei de mim mesmo. Não é. Não é assim. E eu tô falando no sentido energético, mas as consequências kármicas a nível físico podem ser milhares aqui. O nível mais drástico disso aqui, na minha opinião, é a violência física. Com essa carta da torre e o diabo ali. Pra alguém, né? É uma pessoa que parece que te odeia. Você sente que a pessoa te odeia. Não é que ela... Ó, vamos lá. Eu vou deixar bem claro que essa é uma energia específica, não é pra todos. Principalmente se a pessoa for tóxica, abusiva com você, não passa pano, é o que é. Enfim, acho que deu pra entender. Mas, pra quem é uma coisa mais sutil e tá sentindo ataques energéticos, você não tá mais com a pessoa, tá sentindo ataques energéticos. Não é que a pessoa te odeia, tá? Ela odeia o fato de que ela não teve coragem o suficiente pra ser ela mesma, que ela não gosta dela mesma e teve que vestir uma máscara pra conseguir amor e mesmo assim não conseguiu. Poxa, eu me sacrifiquei tanto pra ter amor e não tive. Valeu a pena? Não. E aí? E é uma frustração muito grande isso. É importante você entender que ela projeta uma raiva em você, mas que eu vejo você cortando esse ciclo a nível energético, que é onde mais importa. Você pode ter separado já da pessoa, mas sente uma união energética. Isso é importante. Inclusive, quando a gente tem energia sobrando, assim, de relações... Sobrando, que eu digo, sem clareza, apego, dor, de outras conexões, a gente bloqueia os nossos caminhos no amor sem perceber. Eu sei que vai parecer meio cruel falar isso, mas eu vou confiar que eu tô ouvindo isso. Eu sinto que pra quem se afastou dessa pessoa, você fez um favor a ela. A morte, a justiça, o 4 de espadas. Porque se conectando com você, ela tava perpetuando um padrão de... É um negócio assim já fadado ao fim. É bizarro. É um apego à dor e ao sofrimento tão grande por conta de alguma ferida ancestral que eu acabo sabotando o relacionamento, sem perceber, é inconsciente. Meio que a pessoa fica espreitando, medindo, te estudando tudo que você diz, fala, faz, pra achar uma brecha, pra confirmar uma crença de viés negativo, de insegurança dela, pra que ela consiga ficar numa postura de vítima, que é o apego ao sofrimento. Porque se ela está nesse apego, ela não precisa agir diferente. Ela não precisa se responsabilizar por aquilo, pelaquela transmutação emocional.
ela pode continuar sugando a energia de alguém que por dó, por empatia, vai passar a mão na cabeça ou continuar sacrificando coisas da própria vida pra que ela caiba. E aí essa pessoa que ela se relaciona não entende porque, apesar dela fazer tudo certo e falar as coisas bonitas e prometer e enfim, não sente o amor. É porque essa pessoa tá com uma desconexão tão grande do centro dela, da essência dela, que ela acaba fazendo aquilo que tá no script e não aquilo que ela sente de fazer. E você percebe isso. Enfim, vou sair dessa energia porque, meu Deus. Ai, ai. Foi uma boa decisão quem se afastou de alguém. Eu sinto que essa pessoa te manda ataque energético, Áries. Mas ao passo que você se permite sentir essa dor que essa pessoa também não se permite, você desapega. Você vai perceber. Se você se permitir passar por esse processo, você corta esse laço kármico. E aí já é outra história. Você abre seus caminhos. Mas é isso, Áries. Eu espero que tenha te ajudado. Para alguns, eu sinto de falar que essa pessoa vai demorar muito para mudar. Ela é muito apegada a uma dor. Cada um tem seu processo, enfim. Não cabe a nós ficar julgando ninguém. Mas eu sinto que vai demorar pra ela mudar, então não fique esperando pelos outros, não, tá? É isso, não precisa ser um romance, pra muitos vai ser, mas é isso. Gratidão, espero que tenha te ajudado. Comente aqui se essa leitura ressoou com você, curta o vídeo, se inscreva no canal. Nós temos leituras exclusivas lá no TikTok, então segue a gente por lá. Um grande beijo e até a próxima.